Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria receber você aqui mais uma noite, mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aí do Facebook, você do YouTube e você também aí do Instagram. Vai convidando o povo para estar com a gente hoje à noite aí. Eu já estou convidando muita gente bonita aqui, viu? Vai convidando o pessoal que está aí no Instagram, você que já chegou aí, coloca para mim aí essa pipazinha, vai marcando, eu estou marcando vários aqui, você vai convidando seus amigos para vir para cá também. E vai trazendo o povo para cá, você que está no Facebook, vai convidando as pessoas também, marcando aí o nome delas, para que apareça então a notificação do Facebook. Vai compartilhando aí para que essas pessoas possam estar chegando. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Fala para mim se você me ouve nessa noite, de qual lugar do país você me assiste, se a minha voz está chegando legal aí. Coloque para mim nos comentários, isso é importante. E você que está no Instagram, convida pelo menos 5 amigos aí. E aí depois que você fizer isso, coloque já convidei. Vai lá! Vamos lá, meu povo, vamos chegando, vamos convidando o povo para vir para cá. Mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E que assunto é esse? Daqui a pouquinho você vai saber. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. E um tempo atrás eu comecei com a minha e eu não tenho dúvidas que a vida de cada um tem mudado, tem transformado. Daqui a alguns dias a gente vai ter uma novidade e uma surpresa. Você gosta de surpresas? Daqui a algum dia a gente vai ter uma surpresa. E na quarta-feira eu estarei conversando sobre esse assunto. E na quarta-feira, se tudo correr bem, nós estaremos fechando o contrato com uma pessoa que vai estar contribuindo para que essa mensagem ela acabe chegando a muitos corações, a muitas mentes. E a gente vai difundir de uma maneira muito forte para todo o Brasil e até para fora do Brasil essa oportunidade de transformar a vida de pessoas. Então, reze por isso, ore por isso, faça uma prece de intercessão por isso, porque nós temos que ter uma reunião na quarta-feira e essa reunião ela adiou-se muito tempo já e agora chegou o grande dia em que a gente vai conversar sobre isso, de como a gente vai fazer para levar isso avante e talvez a gente vai fechar uma parceria muito forte, muito grande e vai estar então acontecendo, tá certo? Então me coloque aí nas tuas preces, nas tuas orações, para que Deus me ajude na quarta-feira e que a gente possa então estar conversando, possa estar trabalhando para que tudo corra bem, tá certo? E eu queria perguntar para você, no episódio de hoje a gente vai falar sobre pare de reclamar. Você conhece alguém que reclama de tudo e de todos? Você conhece alguém que reclama do presidente, do governador, do prefeito, do padre, do pastor, dos membros da igreja, alguém que reclama da família, reclama do cunhado, reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos? Você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, você que está chegando agora no Facebook, você conhece alguém que reclama de tudo e de todos? Eu conheço pessoas assim, né? Infelizmente. E eu queria começar essa live de hoje falando uma frase de Jean Rosana, e essa é uma frase interessante que ele apresenta, porque ele diz assim, ó, uns reclamam porque amanhã é segunda-feira, outros agradecem por mais um dia de vida. Que tipo de pessoa você é? Você é aquele que reclama porque é segunda-feira, e hoje é segunda-feira, né? Ou você é aquele que reclama, ou melhor, ou você é aquele que agradece por mais um dia de vida? Coloque para mim nos comentários. Que tipo de pessoa é você? Você reclama pela segunda-feira ou você agradece por mais um dia de vida?
Você é uma pessoa que reclama? Fique comigo até o final dessa live, porque no final eu tenho uma surpresa para você. E é interessante essa frase do Jean, porque essa frase, ela define a vida de muitas pessoas. Existem pessoas que reclamam de tudo e de todos. E se você é uma pessoa que você reclama de tudo e de todos, e você vive reclamando, saiba que isso tem um poder muito grande para interferir na tua saúde emocional. E hoje você vai descobrir nessa aula que nós vamos ter aqui como isso impacta a tua saúde emocional e o mal que isso ocasiona para você e para pessoas que estão à sua volta. Então tome muito cuidado se você é um reclamão, se você é uma reclamona. Fique comigo porque você vai entender muito forte esse assunto. Mas antes da gente dar continuidade, você já terminou de ler o seu livro? Esse livro aqui está transformando a história de muitas pessoas. Tem gente que já está lendo pela segunda vez. Tem mais de uma pessoa que já está lendo pela segunda vez. E parabéns para você. Eu escrevi esse livro e ele saiu assim do meu coração, um presente para você. E muitas pessoas tiveram acesso a esse material. E espero que você tenha tido acesso a esse material. Hoje ele se encontra fechado. Não tem oportunidade agora de você ter. Pode ser que para frente a gente abra uma nova oportunidade de você ter. E ele tem mudado, tem trabalhado muito aí a vida de cada uma das pessoas, né? Entendendo as origens dos seus problemas. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades. Desde o útero materno, a gente passa por um processo muito doloroso e que tem a ver com origem. Hoje eu conversava com alguém, um grande amigo que eu conheci hoje, ficamos amigos, e a gente conversava exatamente sobre isso, como tudo tem uma origem. E no mundo em que a gente vive, a gente é treinado, a gente podemos dizer assim, doutrinado a tratar sintomas. Porque é muito mais fácil você ir atrás de uma pílula para que a pílula resolva os teus problemas, para que a pílula então resolva a sua angústia, a sua dor, ou seja lá o que for. Quando você olha para essa situação, vale a pena lembrar que quando você olha para essa situação, toda e qualquer pílula, ela trata sintomas, ela não resolve problemas, ela não resolve a sua dor, ela não resolve a sua angústia emocional, ela não resolve a raiz do seu problema. Quando a gente vem e a gente aprende o que a gente tem aprendido aqui e tem trabalhado esse tipo de coisa, a gente entende que tudo tem uma origem. E você pode sim resolver os problemas emocionais que você tem tratando origens. E quando você descobre origens dos seus problemas, você instantaneamente resolve. E esse é um assunto muito sério. Pare de reclamar. E essa live tem como título isso, exatamente pare de reclamar, porque muita gente reclama e não tem nem noção da gravidade que isso é para a saúde emocional. Então, vale a pena você parar um pouquinho e pensar se você é ou não um reclamão, uma reclamona, e fazer uma análise sobre a sua vida. E lembre-se dessa frase do Jean Rosana, né? Uns reclamam porque é segunda-feira, outros agradecem por mais um dia de vida. Que tipo de pessoa você é? E eu já falei para você aqui que quando você percebe que você acorda de manhã, você nem deveria abrir os teus olhos antes de fazer uma prece. Antes de agradecer a esse Deus maravilhoso por você estar viva, por você estar vivo. Mesmo tendo lutas, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldades, mas você está viva, você está vivo. Então isso é motivo de gratidão, isso é motivo de felicidade. E ninguém gosta de ficar perto de alguém que constantemente fica reclamando e fica gemendo. Você gosta? Você gosta de estar perto de alguém que o tempo inteiro está, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, não vai dar certo. Isso, você gosta de ficar perto de alguém assim? Coloque nos comentários aí se você gosta. Mas será que você não é o tipo de pessoa que você não gosta de estar perto? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que ficam reclamando constantemente, que ficam gemendo. Pode parecer inofensivo dar vazão às nossas frustrações, mas se você focalizar os teus sentimentos negativos e fazer com que ele se torne um hábito, pode trazer grandes consequências, terríveis consequências, bastante prejudiciais para a sua saúde emocional. Isso é muito complicado e é muito sério, muito mais do que você imagina. E pode ser que você enfrente quadros de problemas de dormência emocional, quadros de feridas emocionais, porque você talvez não percebeu que você reclama mais do que agradece.
Acontece que as nossas reclamações, se são reclamações constantes, elas não apenas acabam afastando os outros, mas também podem causar estragos, muitos estragos de outras maneiras que você nem sequer imagina, né? E embora seja bastante óbvio que a gente acabe reclamando, mas a reclamação ela tem uma tendência muito forte a diminuir o teu humor e a felicidade dos outros que estão ao seu redor. E também pode ter um grande impacto no funcionamento do seu cérebro, muito mais do que você imagina. E pode até mesmo prejudicar o seu corpo. Então pare por um instante, vamos parar e vamos pensar. Quer dizer então que quando eu reclamo, eu posso impactar a minha mente, eu posso impactar o meu cérebro, eu posso até prejudicar o meu corpo? Sim. Mais do que você imagina. Como se você precisasse de qualquer outro motivo para parar de reclamar, eu queria te apresentar nessa live, no dia de hoje, 5 motivos, ou 5 maneiras, pelas quais a negatividade constante pode prejudicar a sua saúde. Porque quando uma pessoa reclama, ela vive um quadro de negatividade muito grande. E esse quadro ele pode levar para sérias consequências. Primeiro, lembra que a gente já falou aqui que a gente tem entre 40 a 60 mil, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários. A maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. Percebe? Percebe que a maioria são pensamentos negativos? E aí quando você olha para essa situação, vale a pena você parar um pouquinho e pensar que quando você, homem ou mulher, que está aqui nessa live, você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, quando você olha para isso, isso faz com que você se torne mais propenso a pensar negativamente. E uma pessoa que ela reclama de tudo, uma pessoa que vive reclamando, é uma pessoa que ela tem uma probabilidade de ter pensamentos negativos mais tarde. Já que a gente tem uma média entre 40 a 70 mil, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários, a maioria negativos, se você tem o costume de reclamar de tudo, faça um teste, pare por um instante e pense, quanto tempo você gasta sem reclamar? Você é o tipo de pessoa que reclama do governante, do padeiro, do açougueiro, do vizinho, da vizinha, do amigo, da esposa, do marido, dos filhos, do cachorro, do gato, do periquito? Do papagaio, como dizem. Você é o tipo de pessoa que vive reclamando. Quanto mais você reclama, maior probabilidade de ter pensamentos negativos você vai ter. Então muitas pessoas chegam para mim e falam: Liel, eu estou fazendo as técnicas, eu estou fazendo os exercícios, mas eu constantemente estou tendo pensamentos negativos. Por que que os pensamentos negativos eles estão indo e voltando? E um dos motivos pode ser que você tenha uma debilidade, uma dificuldade, e pode ser que você esteja reclamando demais. E quando você olha para a neurociência, os neurocientistas eles costumam usar uma frase, e essa frase é a seguinte: sinapses que disparam interligadas. Para explicar esse conceito, cada vez que você reclama, o teu cérebro ele acaba se reconectando fisicamente para tornar mais fácil e mais provável que essa reação, que também é conhecida como tipo de pensamento, ocorra novamente. E aí são o que a gente chama de sinapses. Para traduzir, para você entender melhor, seriam conexões, interligações. E lembra que eu falei para você que existe uma avenida entre o nosso córtex pré-frontal e o nosso subconsciente ou inconsciente? É como se existisse uma avenida, e uma avenida gigantesca de uma grande cidade com várias pistas e pensamentos negativos indo e vindo. Lembra aqui na caneta? Indo e vindo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E o nosso cérebro, ele entende, a nossa mente, ela entende que você tem prazer nesse tipo de pensamento. E quando você tem prazer no pensamento negativo, ele vai te entregar cada vez mais pensamentos negativos. Cada vez mais eles vão voltar, cada vez mais ele vai desenterrar do teu inconsciente, do teu aterro sanitário, tudo que não presta, todos os lixos emocionais, todas as porcarias que estão acumuladas no seu inconsciente. Por isso que ele vai começar a ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, porque ele entende que você tem prazer, ele entende que você gosta e ele entrega aquilo que você gosta. E aí a neurociência, ela fala que são sinapses, ou seja, interligações, são conexões. E o cérebro é muito inteligente. Você está
pensando nesse negócio, ou você está dando crédito a esse tipo de coisa, você está focando na foto distorcida da tua vida, ele faz sinapse. Ele está indo e ele está voltando, ele está indo e está voltando exatamente para te maltratar, para te machucar. E o interessante de tudo é que ele vai fazer uma conexão com o teu físico. Lembra que eu sempre falo aqui, os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, os nossos sentimentos mexem no comportamento e alteram a parte fisiológica. Olha na sinapse, a ligação que está acontecendo agora. Está tendo uma ligação muito forte entre cérebro e corpo, para exatamente entregar para você aquilo que você está, fortalecendo. Então você vai ter sintomas que estejam relacionados à tua parte física exatamente pelo contexto que você está permitindo. E cada vez então que você reclama, o seu cérebro se reconecta fisicamente para tornar cada vez mais fácil e mais provável esse tipo de reação. E também é conhecida como o tipo de pensamento, o tipo de pensamento que ocorre novamente. O pensamento negativo acaba gerando mais pensamentos negativos. E aí? Você está tendo pensamentos negativos? Faça uma análise e olhe o que está acontecendo com você. E o primeiro passo para você entender e olhar é entender e perceber isso aqui, é perceber então que você se torna cada vez mais propenso a ter sentimentos negativos quando você então está reclamando. Reclama de fulano, reclama de Beltrano, porque não sei o quê, e aí vai. Reclamão. Fica aí de mimimi, fica reclamando, é o que acontece com você. Então, tem que tomar muito cuidado. E tem um detalhe também, para você não ser contaminado ou contaminado, você precisa não emprestar os teus ouvidos para pessoas que são assim. Porque lembre-se que além de eles serem reclamões agora, eles são vampiros emocionais. Eles são parasitas emocionais. Eles estão adoecendo você, eles estão drenando a tua energia. Segundo motivo pelo qual você deve parar de reclamar, pare, arranque da sua vida isso, é que ele pode danificar a sua memória. Você sabia disso? E um dia vai fazer falta a memória, não é verdade? A ressonância magnética, olha que interessante, agora já é mais científico o negócio. A ressonância magnética, ela mostra que queixas constantes podem levar ao encolhimento do hipocampo, a região do nosso cérebro que é responsável pelo funcionamento cognitivo. Ou seja, você vai começar a perder a capacidade da sua memória. Olha que incrível isso. Você vai começar a perder a sua memória. Então você que está aí no YouTube, você no Instagram, você no Facebook, isso é mais sério do que a gente imagina. Então pare de reclamar. E o hipocampo menor, ele leva ao declínio da memória e a capacidade de adaptação a novas situações. Entre outras funções, isso pode acabar ocorrendo mesmo após alguns dias de estresse e pode levar danos a longo prazo. E tudo começou como? Reclamando. Reclamando. A pessoa começa a reclamar, está reclamando de tudo e de todos, e você pode ser contaminado, ou você pode ser um reclamador, ou uma reclamadora. Questiona tudo, porque está chovendo, porque está sol demais, porque o governo, porque o governador, porque o presidente, porque o prefeito, porque o vereador, porque o padre, porque o pastor, porque o marido, porque a esposa, porque os filhos, porque o gato, porque o periquito, porque o papagaio. E reclama de tudo e de todos. Olha que incrível. Primeira situação por que você deve deixar de reclamar, a gente já viu, é que ela te torna mais propensa a ter pensamentos negativos. Ela piora o teu estado de negatividade. E uma pessoa negativa tem uma consequência trágica, e daqui a pouquinho a gente vai ver. Quanto mais negativo ou negativa você for, pior será a sua saúde emocional. E aí a segunda parte, por que você deveria parar de reclamar, é porque você ficar se queixando constantemente vai danificar a sua memória. Vai danificar a sua memória. E aí é um assunto muito sério, porque em um determinado momento da história da sua vida, você vai precisar de memória. E aí? Uma terceira coisa agora é que quando você se queixa constantemente, você reclama constantemente, você tem um aumento muito forte dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse.
E a gente já falou, acho que tem umas 2 lives gravadas aí que a gente fala sobre o poder do estresse. A gente fala sobre o estresse e o perigo do estresse. Então você tem um aumento de cortisol, ou seja, o hormônio do estresse, ele vai pipocar dentro de você, ele vai estourar dentro de você. Quando você reclama, você aumenta então os níveis de cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. E esses níveis, cronicamente, quando eles são altos, eles podem levar você a uma variedade de problemas de saúde, incluindo aumento de risco de depressão, problemas digestivos, problemas de sono, aumento da pressão arterial e até aumento do risco de doenças cardíacas. Você parou para pensar o que eu acabei de falar aqui? Lembra que eu falei já para você constantemente, eu estou falando pensamentos, os nossos pensamentos geram sentimentos, os nossos sentimentos alteram o comportamento e mexem no nosso fisiológico. Se você tem uma grande quantidade de pensamentos negativos que eles estão indo e voltando e o teu corpo entende que você tem prazer nesse tipo de pensamento negativo, ele vai entregar cada vez mais desse pensamento negativo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Já teve alguma propaganda ou algum tipo de coisa que você olhou por curiosidade ou você até queria comprar ou até pesquisou o preço? E depois essa propaganda desse objeto começou a te perseguir no Facebook, no Instagram, sei lá, em tudo que é lugar que você estava, esse negócio aparecia para você? Já aconteceu isso? Coloque para mim nos comentários se já aconteceu. Quando você olha para isso aí no mundo das empresas se chama remarketing. Então uma pessoa que entrou, eles conseguem rastrear o seu IP do seu computador ou do seu celular, que seria como se fosse o RG dele, e aonde você estiver, esse tipo de propaganda ele vai caçar você até você comprar. E às vezes mesmo depois que você comprar, ele vai continuar te perseguindo. E não é diferente do que acontece conosco na nossa saúde emocional dentro dos pensamentos negativos. Quanto mais você dá foco para ele, mais ele vai te perseguir. Mais vai correr atrás de você. Você vai estar lá no chuveiro tomando banho, você vai ficar mal. Você vai estar na festa de casamento, vai ficar mal. Você vai estar lá na festa de aniversário, vai ficar mal. Você pode estar lá na igreja, você vai ficar mal. Então, independente da situação, ele vai perseguir você. Só que quando você olha para isso, o perigo, e olha a chave, né? A chave para isso se chama se queixar, reclamar. Uma pessoa que se queixa, uma pessoa que reclama, é uma pessoa que começa a ter um aumento muito grande de cortisol, que é o hormônio do estresse, e a longo prazo começa a te aumentar o risco de você ter depressão, problemas digestivos, se é que você já não tem, problema para dormir, aumento da pressão arterial e até o risco de doenças cardíacas. E tudo começou como? Reclamando. Você já imaginou como é sério isso? É mais sério do que a gente imagina. E muitas pessoas estão sofrendo, porque quando você olha para isso, os pensamentos, eles geram sentimentos. Então, um pensamento negativo, ele pode te dar sentimento de tristeza, de raiva, de ódio, de vontade de morrer, porque tudo está no campo dos sentimentos. O perigo maior não é os pensamentos, o perigo maior é o sentimento. Quando você gera sentimentos pessimistas, sentimentos negativistas, sentimentos de ódio, eles vão alterar o teu comportamento. E alterar o teu comportamento, eles podem te levar para um terreno perigoso. Ele pode fazer com que você se automutile, ou seja, você se corte. Ele pode fazer com que você tire a tua própria vida, ou pode fazer que você reaja de uma maneira terrível contra uma outra pessoa. E tudo começou onde? No campo da mente. O maior campo de batalha que existe é a mente. É na sua mente que estão os teus maiores demônios, para você ter uma ideia. E você nem para perceber, mas estão dentro de você os fantasmas emocionais. Eles vivem a grande quantidade de acúmulo de lixo emocional de anos de pessoas te machucando, te maltratando, te jogando para baixo e te menosprezando, jogando lixo. Um dia isso pode virar um dia de ira. E o pior ainda que, em alguns casos, quando ele não estoura, porque é como uma panela de pressão, vai, e aí ou ela vai, a válvula vai, né, estourar e vai escapar a pressão que está interna dentro de você, ou você vai segurar. Sabe aquela ideia mais ou menos de alguns pais que diziam assim, cala a boca, engole o choro? Engole o choro. É exatamente o que muitas pessoas fazem com as suas emoções. Eles se calam, eles engolem aquela emoção que está terrível dentro dele. E quando ele engole a emoção, ela estoura. E vai estourar aonde? Ela vai estourar no corpo.
ela vai estourar no físico, ela vai mexer no sistema fisiológico, ou seja, vai adoecer você, se é que você já não está. Então tudo começa pequeno e uma das maneiras é reclamar. Então comece a se policiar a partir de agora. Qual é o teu comportamento? Como que você se comporta quando você está numa fila de banco e está demorando? Como que você se comporta numa fila lá da padaria e está demorando? Como se você se comporta numa fila do açougue e está demorando? Como que você se comporta na fila do posto de gasolina e está demorando? Como que você se comporta? Então, dependendo da maneira, comece a se policiar e analisar. Como você se comporta quando você recebe críticas? Como você se comporta quando você recebe não? Como você se comporta quando uma pessoa se fecha para você? Então, quando você olha para essa situação, tudo começa pequeno, mas a consequência ela é terrível. Está fazendo sentido? Começou pequeno e se tornou um hábito. É reclamar da fila porque está muito grande, é reclamar do sol porque está muito quente, é reclamar da chuva porque está chovendo demais, é reclamar do frio. Aparentemente parece uma coisa tão inocente. Mas quando você se torna uma pessoa queixosa, você já viu, aumenta a negatividade, você começa a ter lapsos de memória, aumenta os níveis de cortisol, ou seja, o hormônio do estresse, e te dá de presente uma possibilidade de você ter depressão, problemas digestivos, problemas de sono, aumento da pressão arterial e até aumento de doenças cardíacas. Tá bom para você? Você já imaginou um negócio desse? Por isso que quando a gente olha para uma situação incrível, e primeiro eu cito o livro do Evangelho de São João, capítulo 8, 32, porque lá está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. O contexto que envolve esse texto bíblico do apóstolo, ali o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, né, o São João lá, 8, 32, o contexto é espiritual. Conhecendo a verdade, você é liberto, mas em qualquer área da vida, quando você conhece a verdade, você é liberto, está conseguindo entender? E um dos grandes pilares da saúde emocional, se você quer ter saúde emocional, um dos grandes pilares se chama autoconhecimento. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje você está conhecendo a verdade sobre se queixar, a verdade sobre reclamar. Se você é uma pessoa queixosa, se você é uma pessoa que reclama de tudo e de todos, basta! Está na hora de você pôr um ponto final. Você está vendo o risco e o perigo para a sua saúde emocional. E tudo começa pequeno. E o pior de tudo, que se torna um hábito, não é verdade? A gente é assim, a gente começa a reclamar de tudo e de todos e vira um hábito. Porque as pessoas fazem coisas ruins contra nós. E uma arma de defesa, às vezes, é se queixar. E aí, se eu não gosto de uma ideia, se eu não gosto de um projeto, se eu não gosto de um comportamento, eu faço o quê? Eu me queixo. Eu reclamo. E o reclamão, você já viu, aumenta a negatividade, você perde, vai ter lapsos de memória, aumenta aqui o hormônio do estresse, ou seja, o cortisol, e te traz doenças. Quarto motivo pelo qual você deveria parar de se queixar e de reclamar. Pode encurtar a sua vida. E aí, com quantos anos você quer morrer? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que todos nós vamos morrer? Você já parou para pensar que vai chegar o dia em que você vai fechar os olhos para essa terra e você não vai acordar mais? É triste isso, não é verdade? Mas faz parte da vida. Agora, o problema não é em si morrer, o problema é você ter passado uma vida inteira perdendo tempo. O problema maior é você passar uma vida inteira, chegar lá no final da sua vida, com 90 anos, 95 anos, se você chegar, e você olhar para trás e falar: nossa, o que eu fiz da minha vida? E é terrível isso, porque a gente não tem prazer em ficar perto de alguém que reclama de tudo e de todos, mas às vezes a gente pode estar assim. Pode encurtar a sua vida. Olha que incrível. Quando uma pessoa ela reclama constantemente está se queixando, constantemente ela está reclamando de tudo e de todos, olha só que situação. A longo prazo ela vai ter um problema muito sério. Quem fala isso? Existe uma publicação que é feita em alguns arquivos na área de psicologia. São materiais que estão em inglês, mas são arquivos gerais de psiquiatria. E esses arquivos você encontra muitos documentos importantes, e nesses documentos se descobriu que pessoas que são otimistas vivem mais do que pessoas que são pessimistas.
E o interessante de tudo, porque eles mediram o percentual, 55% menor a morte por todas as causas e um risco de 23% menor de morrer de insuficiência cardíaca. Então, uma pessoa que ela tem pensamentos positivos, uma pessoa otimista, é uma pessoa que vive mais do que o pessimista, do que o reclamão. Porque o reclamão é um pessimista. Porque ele sempre está enxergando defeito em tudo e em todos. Então, ele é um pessimista. E uma pessoa que ela é otimista, ela vive mais. Por isso que eu vou viver 140 anos. E tem um risco menor de 55% de você morrer de qualquer causa. 55% diminui. E eu te pergunto, se você está no bico do urubu, você tem uma oportunidade de diminuir 55% do risco de morte. Eu te pergunto, é bom? Sim ou não? Então, você que está aí no YouTube, é bom para você? Você que está aí no Facebook, é bom para você? Você que está aí no Instagram, diminuir o risco de morte 55% só por você ser otimista. Será que vale a pena? Sim ou não? Coloca nos comentários aí. E isso aí é um documento científico. E 23% diminui a possibilidade de você morrer de doenças relacionadas ao coração. E aí? É bom ou não é? Fala pra mim aí se você tá gostando desse negócio. Fantástico. Então você entendeu que uma pessoa que reclama de tudo e de todos é um hábito errôneo, é um hábito que deveria ser arrancado da sua vida, é um hábito que deveria ser tirado da sua vida, porque pessoa que se queixa, pessoa que reclama, num primeiro momento ela vai atrair maior quantidade de pensamentos negativos para a sua vida. Em segundo lugar, essa pessoa ela vai estar tendo lapsos de memória. Em terceiro lugar, ela vai aumentar os níveis de cortisol, e vai ter o hormônio do estresse, vai ter uma série de dificuldades e doenças e pode encurtar a sua vida útil. Porque uma coisa, encurtar a vida, quando a gente fala, não é que se você ia morrer com 90, agora vai morrer com 80. Mas ele encurta a sua vida útil. O que é vida útil, Uriel? É você chegar lá no final da vida, você tendo condições de ir ao banheiro sozinho, sem ter que ninguém te levar ou ter que te trocar. Você está conseguindo entender? Vida útil é você chegar lá raciocinando, você chegar lá tendo memória, você chegar lá no final da sua vida, você conseguindo conversar. E aí a vida vai chegar ao ponto com uma vela e vai se apagar. Mas não você ficar aí em cima de uma cama 12 anos. Eu conheci um homem uma vez que ele estava 12 anos em cima da cama. Ele era muito forte fisicamente, ele não morria, mas não tinha cura a doença que ele tinha. Mas ele estava lá, ele estava forte. Isso porque a vida útil dele diminuiu. E aí já era. Então essa pesquisa, que é uma pesquisa científica, é incrível. Se você tem pensamentos positivos, se você para de reclamar, para de se queixar, quando isso ocorre na sua vida, você se torna uma pessoa que você terá uma vida útil mais longa. Diminui 55% a chance de morrer de qualquer coisa e 23% você diminui a chance de você morrer de doenças cardíacas. E aí? Será que vale a pena continuar reclamando de tudo e de todos? Então, quando eu olho assim para alguma... Acabou, eu não entro mais nessa vibe, não. No passado eu reclamava. Reclamava. Hoje eu não entro mais nessa vibe. Quinto motivo agora pelo qual, e é o último, né, dessa live, quinto motivo agora pelo qual você deveria parar de ser um reclamão, uma reclamona, parar de se queixar. O quinto motivo, isso também torna as pessoas ao seu redor negativas. Se você é mãe, se você é pai, preste atenção de como os nossos filhos, eles nos imitam, não é verdade? Em qualquer área agora, ok? Você já percebeu que os nossos filhos nos imitam? Eu tenho 3 filhos, um deles é um filho adotivo e 2 são filhos de sangue, mas amo os 3 por igual. E eu lembro, alguns anos atrás, que o meu filhinho de 2 anos, o meu filho número 2, um dia eu entrei no banheiro, ele estava com o rosto todo cheio de sabonete e ele estava com uma gilete e ele já tinha se cortado. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo? E ele disse assim, eu estou fazendo a minha barba. E todo animadinho, estou fazendo a minha barba. E quem é homem aí na live sabe, né?
Grande coisa a barba, né? Se você não for um barbudo, provavelmente se você não usa que nem eu, você não gosta. Mas quando a gente é criança, a gente quer ter barba, não é verdade? E aí? Os homens aqui, né? Se tiver alguma mulher que quer ter barba, eu não sei. Mas os homens querem ter barba. E mau negócio. E 2 aninhos de idade tentando já imitar o papai. Então os filhos, eles imitam os pais, eles imitam os nossos hábitos. Então se você fala mal do governo, ele vai falar mal do governo. Se você fala mal dos professores, ele vai falar mal do professor. Se você fala mal do padre, do pastor, vai falar mal. Se você reclama lá do frentista, do padeiro, se você reclama de tudo e de todos, ele vai reclamar. E vai chegar o dia em que as reclamações dele vai ser sobre você. Ele vai reclamar de você, mãe. Ele vai reclamar de você, pai. E aí? Então pare de reclamar. Tudo que acontece conosco quando você é um questionador, quando você é um reclamão, uma reclamona, faz com que as pessoas que estão à sua volta se tornem negativas. E ninguém quer estar perto de pessoas desagradáveis. É terrível. Pessoas amargas. Você chega para a pessoa e diz assim, bom dia. A pessoa com ironia olha para você e diz assim, bom dia por quê? Você está pagando minhas contas? Bom dia por quê? Tá chovendo, você não viu? Que desgraça de chuva que não para mais. Vão virar tudo sapo. Não tem gente assim? Bom dia por quê? Olha esse sol miserável, maldito, não para de queimar. Bom dia por quê? Olha isso, você viu quanto que aumentaram o salário mínimo? Que porcaria de aumento que deram. Bom dia por quê? Você viu o que fizeram com a aposentadoria? Bom dia por quê? Você viu o que o camarada lá falou da vacina? Bom dia por quê? Você percebeu? E a pessoa está revoltada, ela é amarga. E pessoas que são positivas não querem ficar perto de pessoas desagradáveis. Mas se você continuar reclamando, se você continuar tendo esse hábito, você vai poder descobrir que vai ter colegas, vai ter parentes que começam a se adaptar a esse estilo de vida teu. E começam a fazer a mesma coisa. Eu não sei você, cada um é cada um. Eu, particularmente, Uriel Pedroso, não tenho muito prazer em estar em roda de pessoas que ficam contando piadas, que ficam denegrindo a mulher ou denegrindo uma situação que envolve uma escolha de uma determinada pessoa na sua sexualidade ou denegrindo a cor da pele de alguém. Eu caio fora de perto de gente assim. Mas tem gente que tem um hábito tremendo. E é incrível quando você vê isso. Eu lembro uma vez que o meu pai foi me visitar em uma cidade que eu morava. E eu levei ele para uma outra cidade. Eu tinha uma palestra para fazer, levei ele junto. E o meu pai é negro. Eu sou descendente de búlgaro italiano. Minha mãe, loira, né? E o meu pai era búlgaro. E por isso que eu nasci assim, né? Bonitão desse jeito. Quando você olha quando eu levei o meu pai para estar comigo lá nesse lugar, o camarada que gostava muito de mim, eu apresentei o meu pai, só que ele tinha esse tipo de hábito. Ele gostava de contar piadas. E adivinha que tipo de piadas que ele começou a contar para o meu pai? Só a piada de black, né? E aí? Uma pior do que a outra. Eu olhei para o meu pai e falei, eita, vai dar BO esse negócio, né? E eu fiquei um pouco preocupado, mas o pai tirou de letra. É ruível de você ficar perto de pessoas que são desagradáveis, pessoas negativas. E você ouvir constantemente uma pessoa reclamando também aumenta a probabilidade de você ser negativo. Então, se você é um reclamão, vai fazer com que outra pessoa se torne negativo. Se você está perto de gente assim, vai aumentar a probabilidade. Então ele está reclamando do tempo, ele reclama do governo, você perde esperança pela vida. Você começa a achar que tudo está errado. E você também começa a pensar de forma negativa. Agora a grande pergunta é, vai mudar o que na sua vida? E isso vai acabar perpetuando então o desejo de acabar liberando todos aqueles pensamentos infelizes que estão lá no seu inconsciente. Estão lá na profundeza, lá no inferno do subconsciente. Mas vão voltar. Vão voltar porque você está alimentando. Vão voltar porque você está focando. Vão voltar porque você está permitindo que volte para a tua vida. E tudo que você foca expande. E o responsável pela tua saúde emocional é você. O responsável pela sua saúde emocional não é o médico, não é o padre, não é o pastor, não é ninguém. O fisioterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, é você.
Você é responsável pela sua saúde emocional. E se você está dando asas a isso, vai perpetuar o desejo de liberar esses pensamentos infelizes. Como se costuma dizer, né? Os pássaros da mesma pena tendem a se reunir. Então, se você quer positividade, onde é que você tem que procurar isso? Então você está no lugar certo, você está na porta certa, você está no melhor lugar que você poderia estar. Então procure pessoas que guardam seus pensamentos amargos para elas mesmas. Então tem gente que ela fica vomitando tudo de ruim que acontece na vida dela. Fuja desse tipo de gente. Se afaste desse tipo de pessoa. Porque quanto mais você está perto de pessoas que ficam vomitando os seus problemas emocionais, as suas mazelas, as suas tragédias, pior está potencializando, ele está reclamando. Você imagine isso, e tanto que eu poderia trazer vários estudos, inclusive estudos que potencializam os problemas que as pessoas estão tendo. Então, pessoas que estão desenganadas pela medicina, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com doenças terríveis, elas potencializam a doença e levam elas à morte mais rápido do que elas iriam. Pode ser que elas conseguiriam passar pela vida e mesmo doente, elas conseguiriam viver muitos anos, mas elas potencializam o seu problema de saúde física com os seus pensamentos negativos, ou reclamando da sua doença, se questionando, murmurando, reclamando. Ela só vai piorar. E no final do dia, às vezes é bom a gente tirar as mágoas do peito, mas se você vai expressar os seus sentimentos negativos, certifique-se de fazer de forma produtiva. E como que a gente faz isso de forma produtiva, Ariel? Porque ninguém vai ficar sorrindo a vida inteira, né? Todos temos dificuldades e temos problemas. E quando você precisa tire de forma produtiva. E como é de forma produtiva? Você para pensar sobre algo que aconteceu. Você pensa, você pode até anotar, você reflete sobre aquilo que aconteceu e você começa a produzir coisas positivas para você. E você olha para aquela situação e diz assim, hoje realmente foi um dia ruim, mas nenhum dia é igual ao outro. Significa que amanhã eu não terei mais esse problema. Você está conseguindo entender o que é forma produtiva? É você alterar o DNA da questão negativa que você está. É você alterar. Você altera essa coisa ruim que está dentro de você. E faz com que você então se certifique de fazer de forma produtiva. Você não concorda com a ideologia, com a ideia, com o pensamento de determinada pessoa e você reflete sobre aquilo, você para e pensa, eu não concordo com essa pessoa. Mas é o ponto de vista dele ou dela. E as pessoas são livres para terem o seu ponto de vista. Você está conseguindo entender? Coloca para mim nos comentários se você está entendendo enquanto eu tomo uma aguinha aqui. E se algo estiver assim incomodando você, tome as medidas adequadas para ajudar a eliminar ou resolver o problema. E se você realmente tem que expressar como você se sente, certifique-se de limitar, então, por um período de tempo concedido para desabafar. Então, siga em frente. Então, é mais ou menos assim. Lembra um tempo atrás, eu até contei para você uma história, meu pai que contou essa história para mim, de um camarada que ele era um pastor, um pregador, e ele vinha para sua casa e todo dia na entrada da casa tinha uma árvore, ele colocava a mão nessa árvore e ele balbuciava algumas palavras, e ele entrava para dentro do seu lar. E aí ele brincava com as crianças, ele ria, ele fazia um monte de coisas. O incrível de tudo é que um dia alguém percebeu que ele fazia isso e queria entender por que ele fazia isso. E aí ele falou que quando ele chegava em casa, depois de um dia de atividades, visitando o povo da paróquia lá, da comunidade dele, da igreja dele, ele chegava com muitos problemas emocionais, problemas de doença, problemas de briga entre os membros daquela igreja. Ele colocava a mão naquela árvore e dizia assim, os meus problemas eu entrego para você. Amanhã é um novo dia e o que eu tiver que pegar de volta para resolver, eu pegarei. E aí ele entrava para dentro de casa e brincava com os filhos e ele estava tranquilo. Agora imagine se ele levasse toda aquela carga para dentro de casa. Então, quando eu falo sobre isso, se você precisa
questionar alguma situação, precisa trabalhar aí as suas angústias, dedique por um período de tempo. E você pode até escolher, igual ele tinha a árvore, e você deposita os suas lamúrias, e você então desabafa, e aí você diz assim, mas agora eu decidi fechar o livro. E você fecha a página, vira a página, fecha o livro e se afasta disso. Aí chegamos ao final dessa live. Como que eu posso quebrar um hábito de reclamar? Essa é uma grande pergunta, não é verdade? Como que eu posso quebrar um hábito? Se você tem um hábito, então uma sessão de ventilação ocasional não vai matá-lo. De vez em quando é importante, mas a forma como você reclama pode fazer uma grande diferença na sua vida. A forma, a intensidade e o período de tempo. A intensidade que você reclama, por quanto tempo você reclama, pode fazer uma diferença na sua vida. Então, primeiro descubra o que está causando as reclamações. Então, é um exercício muito simples. Papel e caneta na mão. Aí você fica, caramba. Ou até pede para alguém da sua família. O pai ou a mãe aqui é reclamão, né? Hoje eu descobri que eu não posso reclamar mais. Eu preciso da tua ajuda. Cada vez que eu reclamar de alguma coisa, você anota num papel e depois no final do dia você me entrega. Não peça para te entregar naquela hora que vai dar BO em casa, tá bom? Peça para entregar depois, porque senão pode ser que você fique reativo e vai dar briga em casa. Anota no papel e quando tá lá, passou o dia, tem um negocinho que eu tinha que te entregar e que você pediu, tá aqui, ó. Aí, lembre que você pediu, então não tem que nada questionar para a pessoa. Então só anotou lá, reclamou do sol, reclamou da chuva. Então o primeiro passo é você começar a parar e pensar... O que está causando a reclamação? Por que eu estou reclamando? Reclamei da esposa, reclamei do marido, reclamei dos filhos, reclamei disso, reclamei daquilo. Então você vai anotando. E aí a conscientização ela é muito importante, porque quando você começa a se conscientizar de onde está vindo a tua reclamação, já é um bom início para você então estar vencendo essa batalha contra a reclamação. Muitas pessoas não conseguem ser autoanalíticas e pensar então sobre o que elas reclamam. Então você pode pedir, então, como eu disse, para outras pessoas estarem te ajudando. Pergunte para você mesmo, né? O que eu posso fazer diferente para não reclamar mais? Qual a solução que eu posso buscar para resolver essa parada? O que eu preciso fazer para ter entendimento realmente sobre isso, para resolver esse problema? Eu estou amargo, eu estou reclamando de tudo, de todos. Eu não quero mais isso para minha vida porque eu entendi que isso aí desgraça com a minha saúde emocional. Então, faça uma análise sobre você e mude a sua história completamente, deixando de ser um reclamão. Tome muito cuidado com as armadilhas que existem, porque existem muitas armadilhas. E quem que não ama isso, né? As pessoas amam armadilhas, porque é um motivo para você reclamar. As pessoas fazem algo errado, é uma armadilha. E você vai lá e reclama. Tente encontrar, então, maneiras de você reviver a positividade, em vez de você ficar ruminando pensamentos, ruminando problemas. Você fica indo e voltando para os seus problemas e isso te faz reclamar. Aí você vai reclamar do patrão que não deu aumento, você vai reclamar do fulano de tal. Então, reclamar pode ser uma técnica inadequada, da qual uma pessoa nem mesmo está ciente. É um hábito. E você tem feito constantemente e aí já era. Então, quando isso estiver acontecendo, dá uma saída, vai buscar um sorvete, vai passear, vai ouvir uma música, vai atrás, né, e pare de choramingar. Sua saúde mental, o seu círculo social e familiar serão eternamente gratos. E eu queria, no final dessa live aqui, eu falei para você que você ia ter uma surpresa, e você já teve, né? Da quantidade de problemas que isso acaba nos levando e acaba ocasionando na vida de cada um de nós. Então, uma série de problemas. E eu queria ler um texto da Bíblia, aqui na carta de São Pedro, capítulo 2, verso 1. E olha que incrível esse texto aqui, olha o que esse texto apresenta. Ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então até a Bíblia concorda com isso. Deixe de reclamar.
Chegamos à parte final dessa live sobre esse assunto ou algum assunto relacionado ao que nós já conversamos aqui. Você tem aí alguns minutinhos para que você faça a pergunta e aí nós vamos então para a parte final dessa live, encerrando então o nosso compromisso nessa segunda-feira. E eu comecei a live de hoje com um pensamento, que é uma frase de Jean Rosana. E ele diz assim: uns reclamam por amanhã ser segunda-feira, e hoje é segunda-feira. Outros agradecem por mais um dia de vida. E eu quero desafiar você a agradecer. E eu já falei para você a necessidade de você criar mesmo um diário de gratidão. E a cada dia você ser grato. A cada instante ser grato. Grato pelas pessoas que cruzaram sua vida. Grato pelos teus pais, independente se eles te criaram da maneira que você não gostaria de ser criado. Mas eles deram o melhor deles, mesmo que o melhor deles não foi o melhor para você. Mas lembre-se de algo muito importante. Aquilo que os teus pais te deram, pode ter certeza que foi melhor do que eles receberam. E isso é forte, gente. Então, quando eu olho para esse tipo de coisa, agradeça. Tenha um processo de gratidão muito forte na tua vida a cada instante. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeça. Agradeça pelos pais. Se você não teve a oportunidade de conhecer os teus pais, mas alguém criou você, agradeça os teus cuidadores. Agradeça as pessoas que fizeram parte da tua história, fizeram parte da tua vida. Agradeça as pessoas que de alguma forma cruzaram o teu caminho. Mesmo que trouxeram experiências negativas, experiências ruins, mas a gente sempre aprende. Eu passei por momentos difíceis na minha vida e eu aprendi uma série de coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que tomar muito cuidado em quem você coloca dentro da sua casa. Que você tem que tomar muito cuidado em quem você coloca na tua vida. Que você tem que tomar muito cuidado em quem você compartilha a tua vida. Porque essa pessoa pode ser um vampiro emocional. E eu aprendi isso. E eu aprendi da forma mais cruel que poderia aprender, mas eu aprendi. Hoje, aqui quem manda sou eu. E quando eu me aproximo de um vampiro emocional, ele se aproxima de mim na tentativa de drenar a minha energia, acabou. Eu viro a página. Eu fecho o livro. Ou como disse uma amiga um dia aí, tem livros que precisam ser queimados. Então, quando eu olho para isso, na live de hoje, nós entendemos que pessoas que são queixosas, pessoas que reclamam e vivem reclamando de tudo e de todos, são pessoas que atraem uma grande quantidade de pensamentos negativos para si, e a gente estudou hoje. São pessoas que vão ter lapsos de memória. São pessoas que eles vão acabar encurtando a sua vida. Isso é terrível. São pessoas que vão aumentar o nível do hormônio do estresse, o cortisol, fazendo com que ele tenha um excesso de estresse, consequentemente atraindo doenças para a sua vida. Doenças como a depressão, problemas digestivos, problemas de sono, o aumento da pressão arterial e doenças cardíacas. E é só reclamando. Tudo começa pequeno. E aí a gente viu aqui também nessa live no dia de hoje que uma pessoa, além de encurtar aí a sua vida, ela pode então também estar trazendo produzindo, pessoas também negativas à sua volta, principalmente os filhos, aqueles que fazem parte da sua vida, da sua família. E eu queria terminar a live dessa noite, e eu terminei com um texto da Bíblia, o próprio texto sagrado dizendo para a gente parar de murmurar. E eu queria que você fizesse uma análise sobre a sua vida. E você parasse e analisasse que tipo de pessoa você tem sido. Você tem resmungado? Você tem reclamado? Você tem murmurado? E fazer uma análise sobre você e parar e pensar. A Marilda disse assim: como sair de uma roda de pessoas que reclamam sem magoar, principalmente a igreja? Uma das coisas muito importantes que eu aprendi com a vida, e a gente precisa aprender se a gente quer ter saúde emocional, que não importa o que os outros pensam. Tá conseguindo entender? Então é você se libertar e ser livre de julgamento dos outros.
Porque a minha saúde emocional, já que sou eu que sou responsável por ela, e eu estou inserido num grupo de pessoas que são murmuradores, questionadores, ou seja lá o que for, e isso está me fazendo mal, eu escolho ser livre. Eu não vou emprestar a minha mente para esse tipo de gente. Pode ser até que fosse da família, mas eu começaria a me afastar, gradativamente me afastando. A pessoa talvez iria perceber. E aí você poderia dizer, não, é que constantemente no grupo de amigos aí, não está me fazendo bem aquelas conversas, as coisas que estão acontecendo. Amo vocês, estou aberto à amizade, conversar, mas esse tipo de comentário não me agrada, desculpa. Vão ficar chateados? Provavelmente sim, mas e aí? Não estou nem aí para o julgamento deles, entendeu, Marildo? Isso que deveria acontecer, é começar a se libertar emocionalmente, para você não ser escravo de ninguém mais. Porque nós passamos uma vida inteira escravos da mente e passamos uma vida inteira escravo de pessoas, tentando agradar pessoas. Isso é a pior coisa que uma pessoa vai fazer da vida. Porque você passa uma vida inteira tentando agradar o outro e no final esse outro trai você. No final esse outro abandona você. No final esse outro não quer nem saber de você. No final de tudo você adoece emocionalmente. E aí? Quem é que vai cuidar de você? E eu queria terminar essa live nesta noite dizendo para você o seguinte: não esqueça quem você é, ou quem você se reconectou com você mesmo, quem que você se reencontrou, ou seja, esse ser maravilhoso, essa mulher maravilhosa, esse homem maravilhoso que existe. E você precisa olhar para você, olhar para a tua vida e entender que você nasceu para ser livre. Deus te criou para ser livre emocionalmente, não te criou para ser escravo, não te criou para ser capacho, e capacho é tapete no pé de qualquer pessoa. Então acabou, da minha saúde emocional cuido eu. E entender também, até respondendo a pergunta que a Marilda fez, que a tua liberdade começa, ou a liberdade deles termina quando começa a sua. Então quando uma pessoa ela começa a ir contra, aí você chega na hora que você tem que cair fora. Porque isso está te fazendo mal, isso está te adoecendo. E pelo bem seu, inclusive o bem da pessoa, você cai fora. Então quando você olha para isso, é você entender que tipo de pessoa você é. Agora, tem sido escravo, tem sido escrava? É você começar a olhar agora para os hábitos que você tem. E um deles é se queixar. Um deles é reclamar. E na live de hoje, dentro do assunto de autoconhecimento, você entendeu o malefício para a nossa saúde. E você viu no nosso bate-papo, inclusive em pesquisa científica. Agora cabe a você tomar a decisão. Quando reclamarem do governo, que se lasque, não estou nem aí para isso. Quando reclamarem de determinada situação, é você se levantar e você fazer a escolha, é você fazer a diferença nessa sua história. E aí as coisas se transformam. Agora, depende de quem? Depende unicamente e exclusivamente de você. Você é livre. E hoje está aqui a oportunidade. Quer continuar reclamando de tudo e de todos? Vai em frente. O final você vai ver o que vai acontecer. Quer mudar a sua história? Quer parar de atrair pensamentos negativos? Quer evitar de ter lapsos de memória e perda de memória? Quer evitar de que você acabe aumentando o hormônio do cortisol? Quer evitar de diminuir a sua vida útil e influenciar pessoas que estão à sua volta? Pare de se queixar. Pare de reclamar. Tá certo, ser de luz? Quero terminar a live de hoje como a gente sempre termina, se conectando com aquele que tudo pode, aquele que tudo faz e aquele que nos conhece, aquele que te conhece pelo nome, ainda quando você era uma substância informe dentro do útero materno. É se conectar com o Criador. E quando a gente se conecta aqui, a gente fecha os olhos e a gente faz uma prece. Vamos fazer uma prece? Se você deseja, feche os teus olhos aí na sua casa, do outro lado dessa tela, e vamos orar. Poderoso Deus e onipotente Pai, que assunto incrível nessa live no dia de hoje. E como traz doenças para a saúde emocional e até doenças físicas. Um hábito que começa pequeno, mas tem um poder destrutivo tremendo. E nós te agradecemos pela live de hoje. E que essa live produza a transformação na vida de cada um de nós. E que a gente se liberte desse tipo de hábito na nossa vida. Continue cuidando e protegendo a cada um de nós e nossos familiares. Oramos agradecidos, porque o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém.
E se você crê, diga amém aí na sua casa, escreva amém nos comentários e lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. Não esqueça de fazer a sua rotina noturna hoje, se preparando para dormir, diante do espelho, falando palavras de afirmação sobre quem você é, os valores que você tem, que você já aprendeu, ou deitadinho na cama. E lembre-se, você não é os seus pensamentos, você é melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite, vão na paz e eu me encontro com você então amanhã na próxima live. Tchau para vocês aí do Facebook, também do YouTube e até a próxima live.